Leitura da Bíblia Sagrada, Jonas Varela, na internet, no YouTube, no Novo Testamento, continuação da leitura do livro Evangelho segundo São Marcos, né? Evangelho segundo São Marcos. Quem é Jesus? Já aqui no seu terceiro capítulo, não é? Vamos ver aqui no seu terceiro capítulo, no assunto a cegueira das autoridades, né? Ainda na cegueira das autoridades, capítulo 3 do Evangelho de São Marcos. Quem é Jesus, né? É o segundo livro do Novo Testamento. Capítulo 3 conta com 35 versículos, né? Vamos para a leitura de hoje. Então, capítulo 3 do Evangelho segundo São Marcos, primeiro tópico. A lei de Jesus é salvar o homem. Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com a mão seca. Havia aí algumas pessoas espiando para verem se Jesus ia curá-lo em dia de sábado e assim poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levante-se e fique no meio. Depois perguntou aos outros: o que é que a lei permite no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Uma pergunta, né? Mas eles não disseram nada. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eles eram duros de coração. Depois disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa. Logo depois os fariseus saíram da sinagoga e, junto com alguns do partido de Herodes, faziam um plano para matar Jesus. Agora, vamos ver aqui qual é o assunto agora. Vamos ver aqui, né? Primeiro assunto, a apresentação do Messias. Segundo assunto, a cegueira das autoridades, né? E o terceiro assunto é a cegueira do mundo, né? Segundo tópico do capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, Evangelho segundo São Marcos, Jesus e a multidão. Lembramos aqui que o primeiro tópico foi a lei de Jesus é salvar o homem, né? Bom, então, o segundo tópico do capítulo 3, já no terceiro assunto, a cegueira do mundo, Jesus e a multidão. Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e da Sidônia, foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que arrumassem uma barca para ele não ficar espremido no meio da multidão. Com efeito, Jesus tinha
curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal se jogavam sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Terceiro tópico: a formação do novo povo de Deus. Jesus subiu ao monte e chamou os que desejava escolher, e foram até ele. Então Jesus constituiu o grupo dos 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Constituído assim os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, vamos repetir aqui, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Quarto tópico: o pecado sem perdão. Jesus foi para casa e de novo se reuniu tanta gente que eles não podiam comer nem sequer um pedaço de pão. Quando souberam disso, os parentes de Jesus foram segurá-lo, porque eles mesmos estavam dizendo que Jesus tinha ficado louco. Alguns doutores da lei que tinham ido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Belzebu, e também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então Jesus chamou as pessoas e falou com parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide em grupos que lutam entre si, esse reino acabará se destruindo. Se uma família se divide em grupos que brigam entre si, essa família não poderá durar. Portanto, se Satanás se levanta e se divide em grupos que lutam entre si, ele não poderá sobreviver, mas também será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar suas coisas, se antes não amarrarem, repetindo, se antes não amarrar o homem forte, só depois poderá roubar a sua casa. Eu garanto a vocês, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem dito, mas
Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, pois a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou isso porque estavam dizendo: ele está possuído por um espírito mau. Quinto tópico: a verdadeira família de Jesus. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor de Jesus. Então lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Jesus perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? Então Jesus olhou para as pessoas que estavam sentadas ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Concluímos o nosso vídeo de hoje a leitura do capítulo 3 do livro do Evangelho segundo São Marcos, nos seus 35 versículos. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até lá. Até o nosso próximo vídeo. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades.